Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso projeto. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como gera a saída e faz o estorno da nota fiscal aqui dentro das nossas tabelas, tá bom? Então com o nosso Visual Studio Code aberto eu vou criar aqui mais um método que vai ser def gerar saída mesmo. Tá uma mistura danada de inglês com português aqui, né? Self. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma lista, né? Checked. Vou colocar itens alt, que vai ser de saída, né? Uma mistura danada de inglês com português. Mas o importante é vocês entenderem. E aqui dentro desse método eu vou criar uma função que vai pegar os itens que estão marcados na nossa tabela, tá? Essa função é um pouquinho mais complexa de entender. Eu mesmo tive bastante dificuldade no início para entender como é que funcionava ela. Eu vou tentar explicar aqui, mas não se preocupe se você não entender, você basta copiar o código que vai dar certo. E isso aqui também você não precisa decorar, tá? Você utilizando esse tipo de tabela, toda vez que você quer marcar os ícones, e você vai utilizar essa função, então guarda aí no seu backup de códigos aí, né? E, colocando aqui def recurse, né? Então a gente vai colocar um parent item, que é o para a gente pegar os itens que estão agrupados, né? E vamos fazer um for loop em range parent item ponto child count. Seria isso, tá? A gente faz um for loop no parent item.child count. Aí o child vai ser igual o parent item ponto child e depois a gente vai pegar aqui o grandchildren, que vai ser o próximo nível, vai ser o child ponto. Sei que tá parecendo uma bagunça aqui, né? Difícil de entender, realmente é um pouco complicado mesmo. Mas isso aqui a gente está percorrendo a nossa tabela para pegar os itens da nota, tá? Então a gente vai fazer um check aqui, grandchildren maior que 0. Então, recurso child if child.checked state check state, né? Check state. Nossa, escrevi tudo errado aqui. Check state 0 igual qt core. Isso aqui já fica mais fácil o entendimento, né? Que a gente utilizou isso para a tabela. Ponto checked com letra maiúscula. Preste atenção quando você estiver digitando os códigos, tá? Que ele é case sensitivo, então tem que estar tudo com letra maiúscula ou minúscula, senão não vai funcionar, vai dar erro aqui e vocês vão ficar doidos para entender qual é o erro, tá? Então provavelmente é a letra aí. Então aqui a gente vai fazer check de self check ponto append child ponto text 0. Resumindo para vocês, essa função faz o que? Percorre a nossa tabela e ela vê os itens que estão marcados, né? Então eles vai percorrer e ver o item que está marcado na tabela e depois ele vai lá e armazena numa lista. Mas você percebe e fala assim, cadê a tabela aqui, né? Então, o parent item é exatamente a tabela que a gente vai usar na função. Então, como que a gente faz? Chamar a função aqui, recurso. E aí vamos pegar a tabela que a gente quer olhar. TW stock. Agora acho que ficou um pouquinho mais fácil o entendimento, tá? Invisible root item, tá? Que é para ele olhar oculto. E aí aqui a gente vai ter que fazer uma pergunta, né? Pergunta se o usuário realmente
deseja fazer isso, né? Dar saída. Então aqui a gente vai colocar um outro método para fazer isso. Então vai ficar bem melhor. Resumindo aqui, para ver se vocês entenderem, a gente criou uma lista vazia e uma função que vai percorrer o meu parent item, que é a minha tabela aqui, os itens da minha tabela. Então ele vai percorrer tudinho e vai ver se ele tem um item agrupado lá nela. E identificou que sim, né? Senão ele vai pegar só o recurso aqui, o child, só o primeiro. Caso que ele tenha aqui marcado, se tiver marcado ele vai adicionar na minha lista, tá? Senão ele não vai fazer nada. Acho que deve ter ficado um pouco confuso, tenho certeza, mas eu acho que dá para entender e vocês conseguem fazer isso daí, tá bom? Agora a gente vai gerar também o estorno. Então o estorno é a mesma coisa, né? A gente vai copiar aqui, o estorno, a mesma coisa, só que a gente só vai trocar a variável, né? Então gerar estorno, gerar estorno. E vamos colocar aqui um check de itens também, né? Que é do estorno que a gente quer gerar. Que tem um espaço a mais. Tá. Fizemos aqui, eu vou copiar do de cima e vou só trocar o nome da tabela. Então você só troque o nome da tabela aí. Exatamente igual. Então já tenho aqui trocado com o nome da tabela. Só coloquei a mesma função. Mesma coisa do de cima. Aqui vai para o lado. Mesma coisa, eu só mudei aqui check de itens, que é o que a gente trocou, né? Que é da variável aqui, a lista que a gente tem. E aqui é TW saída, não TW estoque, tá? Então vocês só troquem aí. E agora, para a gente fazer o estorno, a gente precisa fazer uma pergunta. Então essa pergunta, como que ela deve ter sido feita? A gente vai colocar aqui um método chamado question. Def question. Self. E vai receber uma tabela. Então a gente vai receber uma das tabelas que vai fazer a pergunta aqui para a gente gerar o estorno ou a saída, né? E como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai ter que utilizar o message box. Então msg vai ser igual o que message box. E aí vamos fazer um check da tabela, né? Se a tabela for igual estorno, então ele vai fazer alguma coisa. Se não, else, ele vai fazer outra coisa aqui, tá? Então, para ficar mais fácil, eu mostrei para vocês como faz um message box. Eu vou colocar aqui, ó, message box. Já mostrei para vocês nesse vídeo, nessa série mesmo, como faz um message box. A única coisa eu vou copiar aqui para a gente economizar tempo, né, digitando um monte de código. E vou colocar a mensagem: deseja estornar as notas selecionadas, né? As notas selecionadas voltarão para o estoque. Clique em Yes para confirmar. E aqui a única diferença, eu coloquei set standard buttons. Então eu vou colocar aqui, ó, VB yes ou no. E aqui eu coloquei um set details text. O que é set details text? Ele vai receber aqui o meu check de itens, que é o que a gente colocou aqui no estorno, tá vendo? A nossa lista, que é justamente para falar, ó, você está mandando de volta essas notas aqui, que estão selecionadas. Então olha só que legal, a gente vai utilizar o message box que mostra detalhes das notas que a gente está fazendo. Então isso também é muito útil nos projetos. E para a saída é a mesma coisa, tá? Então a gente só vai replicar aqui, vou colar. Eu vou colocar aqui uma pergunta, que se deseja gerar a saída, e aqui a gente coloca aqui o nosso message box, que é yes ou no botão, tá? E pegando a nossa lista lá de notas que darão a saída. Olha só, legal, né? E por último, a gente vai executar esse message box e vamos capturar o retorno dele, se ele é sim ou não. Então, para fazer isso também é bem simples, tá? A gente primeiro vai selecionar um ícone de question, né, que vai ser uma pergunta para esse message box. Então, question.
E aqui a gente vai pegar o retorno dele, que é dessa maneira, atribuindo uma variável. A gente executa o que a gente selecionar, atribui uma variável. Depois que a gente pegou essa variável, a gente vai fazer o check. Então, é só fazer isso aqui. F hat igual kMessageBox ponto yes. Então, se ele for sim, e a tabela table foi igual o estorno, então a gente vai conectar no banco de dados db igual database .db .conecta .db .update estorno, que a gente ainda não criou, self.checked itens. Tá? Então, se for estorno, vai ser isso. A gente ainda não criou esse método, né? essa função no banco de dados. Então, para funcionar, a gente vai precisar fazer isso. Mas antes, vamos terminar essa parte. db.closeConnection, para a gente encerrar a conexão. self.resetTable. Reset tables, né? Seria reset tables. E aí, aqui a gente precisa ir no banco de dados e criar os dois métodos aqui para inserir, para dar o update na nossa tabela. Então, como que a gente faz isso? A gente vai criar aqui esse mesmo nome, def update. Update. Vamos colocar aqui o estoque. Self.data de saída. O usuário. E notas. Beleza, colocamos o update aqui e vamos, bem simples, tá? Fazer isso aqui. Eu vou fazer a primeira para vocês verem. Tá, try um cursor, a mesma coisa, né? Cursor vai ser igual self.connection.cursor. E aí vamos fazer um loop nas notas, né? For nota em notas. Cursor.execute. F update notas set data de saída vai ser igual, vou colocar entre aspas, porque é um texto, a nossa data de saída aqui, que é o f de strings, data de saída, e o usuário vai ser igual, eu vou substituir aqui mais duas aspas e duas aspas para a gente quebrar aqui, porque senão fica ruim de visualizar, né? Usuário, vou quebrar aqui na outra linha já. Vai ser o nosso user. Nossa, que mistura. Eu fiz de inglês com português. User. Então, onde NFE foi igual a nota, certo? E aqui mais uma aspas. E aqui faltou uma aspas. Prontinho. No error aqui não tem uma vírgula, tem que tirar essa vírgula, senão pode dar um erro. Tá prontinho aqui o negócio, e depois a gente só vai fazer um commit, self.commit. Connection.commit. Fez um commit, ele vai inserir no banco e caso der um erro, except attribute error. Faça a conexão para alterar campos. Então, perfeito. A gente já criou o método para update do estoque. E agora eu vou o mesmo método para alterar o estorno. Então eu vou copiar e colar aqui. Vocês pausem o vídeo e digite aí também
que é bem a mesma coisa, tá? Aqui, update estorno. Então ele vai receber as nossas notas, eu vou fazer o loop nas notas, ele vai dar o update saída igual vazio, né? Então ele vai tirar a data de saída e ele vai voltar para a tabela de estoque, tá? Ali. Fazendo isso aqui e dando commit, ele já está pronto o nosso código, só a gente salvar e tá resolvido aqui, tá bom? Voltando aqui para nossa função, update estorno, né? Deixa eu ver. Tá azul ainda. Update estorno. Agora ele já ficou verdinho porque está certinho aqui, ele vai dar o update. E agora, para fechar essa parte, a gente vai agora fazer a parte da saída, né? Então, que é o nosso else lá, que se não for estorno, é a outra tabela. Só tem duas, então... E aí a gente vai colocar uma data de saída. Data saída, que vai ser igual date.today. Today, e lá date.today. Tá dando um erro porque a gente não importou, temos que vir aqui importar. From date time import date. Agora ele já sumiu o erro, que é o dia de hoje que a gente está dando saída, tá? E aí a gente vai formatar a saída lá do jeito que a gente... Ela tá bonitinha, eu vou copiar aqui e colar. Já mostrei para vocês no código do XML, né? Como é que faz essa formatação, strtime, e coloca aqui dia, mês e ano, estou formatando. Depois a gente faz o que? Conecta de novo no nosso banco de dados, db.conecta. Vamos copiar aqui de cima, que é a mesma coisa, tá? Primeiro a gente cria a variável, conecta, e aí vamos dar a atualização lá necessária e vamos fechar e chamar a tabela. Então, é a mesma coisa aqui, tá? Eu estou só passando os argumentos def, opa, tá self, né? A gente colocou self, não precisaria, mas... Então, update stock, ele tá com um erro aqui, eu não sei se foi esse nome que eu coloquei, mas vamos ver. Pronto. Update stock. Agora ele não está mais com erro e estou passando os argumentos aqui que eu estou recebendo, que é o usuário, que vem no nosso sistema, e a nossa lista de itens, fechando o database e retornando aqui a nossa tabela atualizada, né? Por fim, a gente vem aqui na tabela do estorno, né? E aqui, e vamos ter que chamar a função, senão não vai perguntar e não vai funcionar a atualização, mesmo que ele pegue os itens. Então aqui self.question, a gente vai chamar aqui estorno, que é essa tabela de estorno, né? Que está na saída, ele vai voltar para o estorno. E na de cima, self.question vai ser saída, né? Ou qualquer nome que ele, como entra no else, saída, tá? Perfeito, aqui já deve funcionar o nosso código, tá pronto as suas funções, isso daqui é o que vai gerar a saída e o store do nosso código, e agora a gente vai chamar isso através dos botões. Então vamos colocar aqui, ó, gerar saída e estorno, e vamos colocar aqui self.btn gerar .clickage.connect self.gerar saída e o outro botão self.btn estorno.clickage
self.gerar estorno. Então, fazendo isso daqui, já deve funcionar nosso botão e o nosso sistema está praticamente pronto, faltando apenas a última etapa e gerar um executável dele, tá? Vamos testar aqui para ver se está funcionando. Admin 1, 2, 3. Tabelas. Aqui vamos marcar uma nota, gerar saída. E deu um errinho aqui, ó. Que vou verificar. Aqui, ó, child count. Então eu errei. Vamos ver qual linha aqui foi. 245 nas nossas tabelas lá do gerar child count. Esqueci aqui, ó. Então se eu copiei, provavelmente no outro também deve dar um erro. Por isso que eu falei para vocês. Nesse não está com erro, tá? De cima estava, então vamos novamente. Vamos fechar aqui. Vamos lá fazer mais um teste para a gente finalizar. Marcar uma aqui, duas, gerar saída. Então ele faz a pergunta, quando eu coloco show details, ele mostra aqui notas, as notas que eu estou dando saída. Yes, ele deveria gerar aqui. Main window has no attribute user. Oh, eu errei aqui de novo. Qual que é o user? Merda. Então o nosso erro novamente está na linha aqui 297, ó, tá aqui data de saída. Aqui eu coloquei uma com maiúscula que eu copiei, né? Então eu vou arrumar. Mas ele apontou aqui que era o user, né? Então ele não tem o self.user. A gente vai vir aqui no init, onde a gente pega o usuário, né? Que vem do sistema. E vamos colocar self.user vai ser igual o nosso user. Prontinho. Isso aqui já deve resolver o problema, acredito. Vamos testar novamente. Você viu que uma coisinha só já não funciona, né? A gente esquece. Então, vamos lá mais uma vez. Aí, maravilha, tá vendo? O usuário, administrador. Aqui depois a gente vai arrumar isso, porque como eu entrei como admin, ele deve ter pego o campo errado, administrador. Então tá aqui as notas para gerar o estorno. Vamos gerar o estorno. Ele não voltou. O que aconteceu? Deu um erro aqui de novo no estorno, então eu vou ter que corrigir, tá? Vamos corrigir novamente. Então, pessoal, vamos corrigir aqui, tá? O nosso database que deu o erro, connection. Na verdade, aqui o erro, faltou um N aqui, ó, connection com 2 N's, então uma letrinha que a gente coloca errado já dá errado aqui no banco. E também já vamos corrigir a parte do administrador também, né? Que eu estou mandando lá o administrador, não o usuário. E para corrigir isso, a gente vai ter que mexer no nosso login, no método check login, né? A gente está passando aqui o autenticado, né? .lower, mas a gente precisa passar aqui o login também. Então vamos colocar aqui, ó, self.txt login.text. Senão, a gente não vai conseguir identificar o usuário. Foi uma falha minha, eu deveria ter feito isso antes. Peço desculpas porque eu cometi esse erro. E aqui, na nossa classe principal, a gente vai também ter username, né? Então aqui eu só vou pegar aqui, ó, username. E aqui, em vez de ser username, aqui vai ser self.user mesmo, né? Vai ser username. O vídeo acabou ficando longo demais, mas pelo menos a gente consegue finalizar essa parte do projeto, tá bom? Então aqui era isso. Para corrigir a gente tem que passar o nome do usuário, não estava passando, acredito que agora esteja resolvido. Vamos fazer o check antes de executar. Então aqui era connection, tem mais um aqui, ó, mais um N, então eu errei aqui, ele ia dar um erro, então vocês arrumem e salve. Vamos fazer o teste final para ver se vai funcionar. Espero que sim. Vou fazer ao contrário, né? Estorno.
Então ele se tornou, ó, percebe que ele está como administrador, se tornei, e se eu sair agora, ele vai estar com o nome do administrador, que foi o usuário que eu loguei, tá bom? O vídeo de hoje é isso, pessoal, ficou bastante longo, teve alguns errinhos aqui, mas foram corrigidos. Se vocês verem com calma, vocês vão conseguir fazer. E muito obrigado por quem assistiu até o final, e até o próximo vídeo, que a gente vai finalizar o projeto gerando o gráfico e gerando o arquivo Excel. E o último vídeo a gente vai gerar o executável do sistema, tá bom? Muito obrigado e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.